Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, né? Mais uma noite, nós estamos na casa do Senhor. Queria parabenizar a pastora Neide e a irmã Valdir, que são mães. Parabéns pelo dia de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que se não fossem nós, vocês não seriam mães. Então, parabéns para nós que somos pais também. Não é verdade? Se não tivesse pai, você não seria mãe. Então, glória a Deus pelo dia de vocês. Que Deus venha abençoá-las. Que Deus venha honrá-las muito. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Aleluia. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Gênesis, Êxodo. Gênesis, Êxodo. Gênesis, Êxodo. Gênesis, Êxodo. Saída. Gênesis, Glória a Deus, aleluia. Alabai, Senhor, derrama teu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, Êxodo, capítulo 2. Glória a Deus. Gênesis, Êxodo. Gênesis, Êxodo. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. E foi-se um varão da casa de Levi, que casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E a língua viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar a uma ama das hebreias, e cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. Foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: por que das águas o tenho tirado? Amém? Glória a Deus. No livro do Êxodo, a palavra Êxodo quer dizer saída. A palavra do Senhor, ela diz o quê? Que através de José, todo o povo hebreu foi para o Egito, porque vivia seria um tempo de fome, um tempo de uma seca, aonde o alimento era escasso. Muitas das nações estavam enfrentando a seca, a fome, e iam buscar no Egito o alimento. O Egito naquela época era uma grande potência e tinha muitos grãos em estoque para poder vender para as demais nações. E diz a Bíblia que José era o governador do Egito, e que através de José então toda a sua família, Jacó, o seu pai com seus irmãos, e ali toda a sua família veio então para o Egito. E dentro do Egito cresceu o povo
a parentela de José. O povo de Deus cresce então no Egito e passam ali anos, até que Faraó, vendo que os hebreus cresciam demais, ele já não poderia mais ter controle sobre os hebreus. Então Faraó agora ele tem uma brilhante ideia, segundo ele. Ele precisava impedir o crescimento dos hebreus para que ele continuasse dando poder sobre os hebreus. Diz a Bíblia então que Faraó ele tem uma brilhante ideia: toda criança que nascesse do sexo masculino fosse tirada da vida dessas crianças. Para quê? Para que o povo hebreu não continuasse a crescer. Diz a Bíblia então que Faraó ele dá uma ordem para as parteiras: quando for até a casa dos hebreus para fazer o parto, se vê que é um menino, tire a vida. Diz a Bíblia o quê? Que as parteiras, sabendo que o povo hebreu era o povo de Deus, elas temiam a tirar a vida dos meninos hebreus e serem castigadas pelo Senhor. Então, quando elas chegavam e viam que era um menino, elas nem se envolviam, elas saíram de lá. Diz a Bíblia que então, certa feita, Faraó chama alguma dessas parteiras e diz a elas: poxa vida, eu fiz uma lei, um decreto dizendo que todo menino que nascer no povo hebreu é para vocês tirarem a vida. As mulheres, as parteiras, dizem então a palavra da seguinte maneira: olha, as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, elas têm mais vida, elas têm mais fôlego. E quando nós chegamos lá para fazer o parto, essas mulheres até já fizeram o parto, já deram a luz. Então nós não temos tido como tirar a vida desses meninos. Diz a Bíblia então que Faraó agora ele faz um outro decreto dizendo assim: que os soldados egípcios passariam pelas casas, aonde tivesse um menino de 2 anos para baixo, seria tirada a vida desse garoto. E esse era o decreto de Faraó, na intenção de impedir o crescimento do povo hebreu. E diz a Bíblia então o quê? Que uma mulher hebreia dá à luz a um menino. E certo tempo ela fica com esse menino aproximadamente 3 meses. E nesses 3 meses ela fez o papel de mãe. Ela ama o seu filho, ela amamenta o seu filho. E por a maior prova de amor que ela poderia dar a esse filho, foi abrir mão dele. Não da vida dele, mas de estar com ele para poder poupar a sua vida. Diz a Bíblia que essa mulher, sabendo que mais cedo ou mais tarde esse menino seria encontrado dentro da sua casa, para poder poupar a vida dele, essa mulher ela toma uma atitude. Ela constrói uma arca, juntos ali, coloca esse menino dentro dessa arca e lança ali no rio. Diz a Bíblia que a irmã desse menino, ela vai pela borda do rio acompanhando para ver até onde a arca chegaria, o que é que aconteceria com aquele menino. E diz a Bíblia que do outro lado do rio estava ali a filha de Faraó, junto com as suas servas, se banhando ali, se lavando no rio. E quando de repente uma delas vê aquela arca, pega e leva até a filha de Faraó. Quando essa então abre, ela olha e toma um susto. Ela vê o menino. E diz a Bíblia que a irmã de Moisés, como acompanhou a arca para ver o que acontecia, quando ela vê que a filha de Faraó encontra a arca, abre e vê que é um menino hebreu, e que naquele momento a filha de Faraó gosta da criança, a irmã de Moisés então vai até ela dizendo assim: olha, minha senhora, essa é uma criança hebreia, é um menino hebreu e precisamos de uma mãe para poder amamentá-la. Se a senhora quiser, eu levo ele até uma mãe hebreia que possa alimentá-lo e depois então traga de volta para a senhora. Diz a Bíblia então que a filha de Faraó manda chamar a mãe de Moisés. A mãe de Moisés vai até a casa de Faraó, se apresenta ali diante da filha de Faraó, a qual recebe uma ordem dizendo assim: leve o menino, cuide dele, e eu te darei um salário para que possa cuidar do menino. Diz a Bíblia então que Moisés agora ele volta para a sua casa, com a sua família, para ter os cuidados da sua mãe. Porém, chega uma certa idade que Moisés agora ele não amamenta mais, ele já começa a andar, ele já começa a ter a sua vida própria. E agora é necessário que aconteça o que então? Que ele volte para Egito, volte para a filha de Faraó, aonde ele vai crescer e vai ser educado segundo os costumes egípcios. Amém? Dá para entender até aqui? Glória a Deus. Vamos lá. Onde é que nós vamos ver isso daqui? O que é que isso aqui tudo tem a ver com a nossa vida? Veja bem. Como eu disse no princípio, êxodo quer dizer saída. O povo que foi parar no Egito
permitiu a entrada do povo morre, assume um novo faraó cruel, a qual esse escraviza o povo e começa fazendo o povo escravo, colocando o povo hebreu para trabalhar e ainda assim sem salário. Trabalhavam por comida e ainda eram chicoteados, eram escravos no Egito. E diz a Bíblia então o quê? Que esse povo hebreu era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, a nação escolhida por Deus. E o sofrimento desse povo começa a chegar até Deus. E Deus agora fala o quê? Preciso tomar uma atitude. Preciso libertar o meu povo das mãos de Faraó, porque Faraó tem açoitado, tem destruído o meu povo. E Deus agora então ele faz o quê? Ele envia à terra um instrumento para poder resgatar o povo, justamente esse menino chamado Moisés. Tudo que nós vivemos aqui na terra tem início no mundo espiritual. Muitas das coisas que nós vivemos aqui tem início no mundo espiritual. Veja bem, uma coisa que me chama a atenção, se nós formos analisar aqui esse texto, que diz o quê? Que todas as crianças iam ser perseguidas e mortas. Não poderia permitir que menino nenhum hebreu crescesse. Depois nós vamos ver, muito tempo para frente, o mesmo fato acontecer no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, é dada uma ordem. Sabia-se o quê? Da profecia que o rei dos judeus nasceria ali. Então vai lá os 3 reis magos, aquela história toda, né? Se apresenta diante do rei, falando: olha, nós viemos porque o rei dos judeus está nascendo. Então não, quando você vai lá, visite ele, depois me diga onde é para que eu vá até lá. Os reis magos não voltaram, desviaram seu caminho, e agora o rei fala o quê? Nós vamos mandar matar todos os meninos para que não venha nascer nenhum rei aqui no nosso meio. Moisés, ele foi o libertador do povo que viveu escravo no Egito, e Jesus, o libertador do povo que viveu escravo do pecado. Então veja bem, onde é que isso aqui vai entrar na nossa vida? Quando nós falamos de Moisés, nós falamos de liberdade, nós falamos de fim de cativeiro, nós falamos de deserto, nós falamos de prova, de luta. Lembrar da vida de Moisés, nós vamos lembrar de tudo isso. O nascimento de Moisés já foi um milagre, porque a Bíblia diz que a vida dele tinha sido tirada. Era para as parteiras ir lá e quando nascesse o menino tirar a vida dele. Mas, porém, existia um projeto de Deus na vida de Moisés, não permitiu que esse plano de Faraó tivesse êxito. Depois Moisés ele cresce, vai para a casa de Faraó. Quando chega lá, retorna para sua casa, fica ali um tempo, depois vai para ser educado. A Bíblia nos diz assim, que Moisés, ele volta para sua casa para ter os primeiros cuidados da sua mãe. É muito importante os primeiros meses de vida de uma criança, o seio materno, a família, ele está ali junto com a família, é muito importante para a formação do caráter dessa criança. E Moisés, para ele, foi importante demais ele ter a formação do seu caráter aonde? Junto ao povo de Deus. Moisés, ele não cresceu como hebreu, ele cresceu como egípcio, porque a Bíblia diz que a filha de Faraó o adotou, o levou para crescer no Egito. Então ele estudou ali nas escolas egípcias, viveu uma vida de príncipe, ele era filho da filha de Faraó. Ele recebeu uma educação privilegiada, como nenhum hebreu poderia ter, somente Moisés teve esse privilégio. Só que Moisés, ele foi aquele que foi escolhido por Deus para fazer toda a diferença. Talvez você que está aqui hoje ainda não tenha entendido de uma coisa: você foi escolhido por Deus para fazer uma diferença. O nascimento de Moisés foi um milagre. Por quê? Porque não era para ter acontecido. Mas a Bíblia nos diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, o quê? O Senhor ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, desde o ventre da mãe de Moisés, já existia um propósito para a vida dele. Na verdade, Moisés ele não veio ao mundo por acaso. Ele já veio com um propósito de ser o libertador do povo hebreu. Jesus já veio ao mundo com um propósito de ser o libertador do povo do pecado. Eu e você já viemos ao mundo com 2 propósitos. Primeiro, servir ao Senhor, adorar a Deus, buscarmos a nossa salvação, buscarmos o propósito de servir a Deus em espírito e em verdade. Esse é o principal propósito a qual viemos à terra, para glorificarmos a Deus. O segundo propósito, a qual o Senhor escolhe cada um de nós,
resgatar vidas que estão lá fora morrendo. Porque um dia nós fomos resgatados. Nós um dia estávamos lá e Deus enviou alguém para nos resgatar. Mas veja bem, outros estão precisando que pessoas sejam enviadas para resgatar os que lá estão. Então, agora eu vejo aqui na vida de Moisés acontecer isso. O nascimento de Moisés com tantas lutas. Quantas lutas nós passamos para chegarmos até aqui? Olha bem para a sua trajetória. Tudo aquilo que você já viveu até hoje para chegar até aqui. Quantos livramentos Deus não te deu ao longo da sua vida? Quantos livramentos Moisés não teve também ao longo da vida dele até chegar à condição de libertador do povo hebreu? Veja bem, a Bíblia diz que Moisés, quando ele cresce, ele estuda no Egito, ele é criado ali como os príncipes do Egito, e um belo dia ele sai para a rua e ele vê ali um egípcio afrontando um hebreu. E agora o coração dele se enche de compaixão pelo hebreu, vai lá, se atraca com o egípcio, acaba tirando a vida desse egípcio, se esconde no meio da areia e vai se esconder. E quando de repente diz a palavra do Senhor o quê? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Era só isso que eu queria saber. Glória a Deus. Quero ver o dia que eu parar lá se eu vou falar alguma coisa. Glória a Deus, né? Então veja bem. A palavra do Senhor que Moisés, ele foi um libertador. Ele, quando vê ali um hebreu sendo humilhado, sendo agredido, ele se enche de compaixão pela vida desse hebreu, vai lá, te atraca com o egípcio, acaba tirando a vida do egípcio e então vai se esconder. No outro dia ele sai, vê dois hebreus ali em discussão, apontam para ele o crime a qual ele havia cometido. É falado para ele então que Faraó, agora sabendo disso, intenta tirar a vida dele. E agora Moisés ele foge, vai para o deserto. No deserto ele tem o seu encontro com Deus. No deserto ele vai conhecer mais de quem é Deus. No deserto ele vai saber agora o porquê ele foi chamado. No deserto ele vai ter o seu encontro com Deus e Deus agora se apresenta a ele dizendo que ele foi escolhido por Deus para ser o libertador. Por que é que eu escolhi hoje falar sobre Moisés? Aqui nesse bairro existem muitos escravos. Escravos do quê? Do álcool, escravos das drogas, escravos da criminalidade, escravos da prostituição, escravos de tantas situações. Não precisamos ir longe, vamos olhar só aqui para este bairro, aonde nós estamos localizados. Será que não está na hora de se levantar pessoas como Moisés nesse lugar? Será que já não está na hora de Deus levantar pessoas como libertadores? Veja bem, Moisés, ele saiu da sua terra, ele nasceu no Egito, ele saiu do Egito, ele foi até lá no deserto de Midian. Quando chegou lá, ele teve um encontro com Deus, conheceu o Senhor. Depois ele voltou no Egito para resgatar os que lá ficavam. Então veja bem, Deus te trouxe até o Areião. Não sei se você nasceu aqui ou não, mas você cresceu aqui, teve uma história aqui, viu o sofrimento nesse lugar. De repente Deus te traz até a igreja para você conhecer ao Senhor, ter um encontro com Deus, ser preparado por Deus para retornar até lá e buscar o que lá estão morrendo. Entende por quê que Deus nos faz falar sobre Moisés essa noite? Entende por quê que Deus nos faz meditar na história desse homem? Veja bem, a Bíblia diz que Moisés foi aquele que conduziu o povo à saída do Egito. Moisés, e Deus usa alguns sinais a Moisés. E Moisés então ele desce para o Egito, ele se apresenta para o povo, ele se apresenta para o faraó, mostra ali alguns sinais. Existiram ali as 10 pragas do Egito, porque o faraó não queria libertar o povo. O faraó dizia, não, esse povo vai continuar aqui como escravo. Eles não importa aqui, vão continuar aqui servindo. Então Deus falava para Moisés, Moisés, vai lá e diga ao faraó, liberte o meu povo, e senão ele vai se ver comigo. E o coração de Faraó se endurecia cada dia e não libertava o povo. Então, Deus fazia o quê? Dava alguns sinais através da vida de Moisés. Por exemplo, Moisés tocou lá no rio, o rio se transformou em sangue. Teve lá a praga dos gafanhotos, as úlceras, né? Até que veio a morte dos primogênitos, morreram todos os primogênitos, todas as
crianças morreram, todos, o primeiro filho, o primogênito, de todo homem, de todo animal, todos esses morreram, até que o faraó então entende que precisa deixar o povo embora. Então veja bem, Deus enviou Moisés. Moisés fez sinais. Deus fez sinais através da vida de Moisés naquele lugar, para que o povo fosse liberto. Então agora eu vejo Deus querendo me preparar e te preparar. Para quê? Para que os sinais aconteçam através das nossas vidas, para que outras pessoas vejam que precisam de Jesus, para que outras pessoas entreguem a sua vida ao Senhor, que outras pessoas saiam da escravidão. Por exemplo, o seu testemunho é um grande sinal que pode salvar uma vida. Hoje eu posso dizer que Jesus, ele verdadeiramente liberta, porque eu fui liberto das drogas. Eu posso dizer que Jesus verdadeiramente transforma, porque a minha vida foi transformada. Você, eu não sei qual a situação em que você já viveu na sua vida. De repente, eu fui uma pessoa que sofreu de depressão, mas Jesus me deu a vida de volta. Sou curado da depressão, hoje eu ando, tenho prazer em viver. Algumas pessoas começam a enxergar em você justamente esse prazer em viver. Justamente os sinais que Deus faz através da minha e da tua vida é para quê? Para que outros sejam alcançados. Então veja bem, Moisés, ele foi o libertador. Eu e você podemos ser também libertadores. Podemos ser também instrumentos de Deus para que outras pessoas sejam libertas. Podemos permitir que Deus ele venha usar as nossas vidas para que outras pessoas alcancem também a salvação. Aleluia. Veja bem, quando Deus chamou a Moisés ele se apresenta lá no cume do monte lá, e ele vê a sarça ardendo em fogo. Eu e você, nós não precisamos de um sinal como esse, de ver ali a sarça ardendo em fogo. Eu e você, pela vida de Jesus, o véu do templo ele foi rasgado. Agora nós temos um contato direto. Eu e você não precisamos mais ver, porque agora nós vivemos pela fé, e a fé justamente é crer naquilo que nós não vemos. Moisés ele não tinha ainda um total conhecimento de Jesus, de Deus, como nós temos nos dias de hoje. Hoje em dia nós temos a Bíblia, que vai nos instruir. Hoje em dia temos ministros, temos professores, que nos ensinam acerca de quem é Deus, de quem é Jesus, de como temos contato, de como temos comunhão. Coisas que Moisés naquela época não tinha. Então veja bem, para mim e para você, está muito mais fácil. Está muito mais fácil servir a Deus. Está muito mais fácil ser preparado para ir para o campo, para ir resgatar aqueles que estão morrendo. Agora nós dizemos assim, vamos dizer assim, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. São poucos aqueles que se dispõem a ir para fazer o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. São poucos que dispõem. Quem é que se dispõe a sair numa noite fria, garoando? Quem é que se dispõe a deixar os seus afazeres, o seu lazer, no domingo, por exemplo, de sol, com a família, para ir evangelizar? É justamente isso que nós estamos precisando fazer. É justamente isso que nós necessitamos de fazer. Veja bem, só hoje, quantas pessoas poderiam se alcançar? Só hoje. Nós nos dispôssemos somente hoje a sairmos para evangelizar. Quantas pessoas poderiam ter sido alcançadas? Somente em um dia. Agora imagine se nós colocarmos dentro de nós o hábito de irmos fazer o vídeo do Senhor. Moisés, ele viveu durante muito tempo, a maior parte da sua vida, conduzindo o povo do cativeiro do Egito até a promessa de Deus, a uma terra que manava leite e mel, segundo a promessa. Mas no meio do caminho não foi fácil. O que Moisés se deparou foi com um povo que muitas vezes murmurava, muitas vezes um povo que não queria aceitar os ensinamentos ao qual Deus estava dando através da vida de Moisés, um povo que não queria viver segundo a lei de Deus. O Moisés muitas vezes se deparou com pessoas que queriam andar contrário àquilo que Deus mandava fazer, mas em todo o tempo ele estava ali, orando a Deus, pedindo misericórdia. Senhor, tenha misericórdia desse povo. Deus, eles não sabem o que eles falam. Senhor, quantas vezes Deus até falou para Moisés, você está se sacrificando por um povo rebelde, por um povo murmurador que não quer nada com nada.
Mas não, Senhor, tenha misericórdia deles. A minha vida é tão importante quanto a vida deles. Então veja bem, muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que não querem saber de nada com nada. Muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que vão até querer zombar de nós porque somos crentes. Muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que vão achar N situações aí para dizer que nós estamos perdendo tempo aqui dentro. Mas é o que Deus fala para nós, é assim, ó, a vida deles é tão importante quanto nós, para que nós não viemos a desistir, para que nós não viemos entregar os pontos e voltar para trás. Já imaginou se Moisés tivesse entregado os pontos e voltado para trás? Já imaginou se Moisés tivesse desistido? Nós hoje não existiríamos. Nós não existiríamos hoje. Mas graças a Deus que Deus levantou esse homem chamado Moisés. Graças a Deus que Deus levantou um homem chamado Jesus. Graças a Deus que Deus vai levantar eu e você para fazermos diferença. Não podemos mais nos acomodar com o que nós estamos vivendo. Nós não podemos mais aceitar a situação em qual vivemos. Não precisa ir longe. Olha para dentro da tua casa. Não tem alguém precisando ser liberto? Não tem alguém dentro da tua casa precisando ser alcançado? Seja você ou Moisés dentro da tua casa. Algumas pessoas falam assim, eu queria ser missionário, sair pelo mundo inteiro pregando. A maior missão é dentro de casa. A maior missão é em casa. E tem pessoas que pensam, eu queria ir lá para a África, pregar na África. Não precisa ter África, no Brasil está cheio de gente precisando de Jesus. Eu queria pregar lá na Índia. Não, aqui no Areião tem muita gente precisando de Jesus. Eu queria ir para os Estados Unidos, não precisa ficar. São Bernardo tem muita gente precisando de Jesus. Não precisa ir longe. Na rua da tua casa, quantas pessoas precisam de Jesus? No meio da tua família, da tua parentela, quantas pessoas precisam de Jesus? Certa feita, um amigo meu, ele disse assim, ele colocou uma frase, como que era? Todo coração com Cristo é um missionário. Ou seja, todos nós somos missionários. Todos nós somos. Quando fazemos a missão, mas qual é a missão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Ou seja, não preciso pregar lá para os indianos, para os africanos ou para os americanos. Não. Toda a criatura aqui também pode ser pregada. Então, todo coração com Cristo é um missionário. E todo coração sem Cristo é um campo missionário. Ou seja, aquele que está do seu lado, que ainda não tem Cristo, aquele ali é o campo missionário para você ir. É aquele ali que você vai ter que investir. Veja bem, nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Nós estamos vivendo agora um tempo onde o quê? As coisas vão ir de mal a pior. Por quê? Porque o amor de muitos vai se esfriar, como diz a Bíblia. E nos últimos dias, o amor de muitos vai se esfriar. O que nós veremos agora são verdadeiramente se cumprir os sinais da vinda do Senhor. Pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. É isso aí que nós vemos daqui para frente. Você vê aí, aquele caso lá do pai que jogou a menina pela janela. Essa semana mostrou na televisão um rapaz que matou a esposa e a filha. Essa semana aí uma mulher que foi espancada aí por ser confundida com outra pessoa. Tudo isso, se nós formos parar para analisar, são os sinais da vida do Senhor. Eu vi essa semana aí, eu assisto muito um canal lá do Discovery lá, que muito sobre natureza, sobre animal, essas coisas. Eu estava vendo não sei em que país aí que tem um vulcão aí que está prestes a entrar em erupção. Aí já falaram lá que se esse vulcão entrar em erupção, não sei quantas milhões de pessoas vão morrer. Não sei quantos países serão atingidos. Porque esse vulcão está no fundo do oceano. E se ele entrar em erupção, vão causar tsunamis aí, que vão criar catástrofes. Tudo isso são os sinais da vinda do Senhor. Aí a pessoa vai olhar assim, mas na verdade, o ser humano destruiu a terra. Então o que nós estamos vivendo é a destruição da terra. Não tem nada a ver com a vinda do Senhor. Como não? Se os sinais são os mesmos, como não? O que o Senhor nos falou dos sinais que viriam? Terremoto, não é isso? Pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, pestes, doenças. É isso que nós estamos vivendo. Mas o Brasil é um país privilegiado, né? Aqui não tem vulcão, aqui não tem furacão,
ataque, não tem peste, não tem nada disso. Minas Gerais, no mês passado, teve um terremoto. Minas Gerais, aqui do lado. A terra tremeu lá. Teve casas que caíram em Minas Gerais, não foi longe, foi aqui do lado. Então nós temos aí, se um vulcão no meio do oceano entrar em erupção e causar um tsunami, vai chegar aqui, ó. Santos está aqui do lado. Quer dizer, nós estamos vulneráveis. Nós estamos. Ah, mas não tem peste no Brasil. Não tem. Como não tem peste no Brasil? A AIDS não é uma peste. O câncer não é uma peste. Nós temos aí agora a dengue está se tornando uma peste. Epidemia de dengue. Quantas pessoas já não morreram no Brasil de dengue? Então, nós estamos vivendo tudo isso. Os dias estão se esgotando. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Nós somos chamados por Deus para sermos um diferencial. Deus, nos últimos dias, aqui na igreja, Deus tem falado muito acerca disso, de irmos lá para fora. Nos últimos cultos, Deus tem falado muito acerca de resgatar pessoas que estão aí fora. Aí eu pergunto, por que Deus está batendo nessa tecla? Por que nos últimos cultos, Deus tem falado tanto em irmos resgatar quem está morrendo? Porque tem vidas lá que podem ser alcançadas. Deus, Ele não falaria para nós irmos se Ele não tivesse um propósito de resgatar vidas que estão aí. Por isso que nos últimos dias eu até lancei o desafio para que venham trazer mais pessoas. Para quê? Na intenção de salvar, de levar a salvação que um dia nós também alcançamos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a vida de Moisés, na verdade, ela é um exemplo para nós. Porque Moisés, ele poderia muito bem ter ficado quieto lá no Egito. Ele cresceu lá como príncipe. Ele poderia muito bem, quando ele viu um egípcio atracado com um hebreu, ter deixado o hebreu para lá, falar que se dane esse hebreu, eu quero saber da minha vida, porque eu vivo no luxo, eu vivo como príncipe, então que se dane ele, eu vou ficar bem. Você poderia ter pensado dessa maneira e ter ficado sozinho ali no Egito, como príncipe, muito bem, vivendo na riqueza. Mas não, dentro do coração de Moisés existia uma coisa que a Bíblia diz que é um grande mandamento, e todos eles se resumem a este: amar o próximo como a si mesmo. Aleluia. Quando Moisés viu lá o hebreu sendo atacado pelo egípcio, o amor ao próximo nasceu no coração dele. Ele falou: não posso aceitar ver meu irmão sofrendo. Aí ele foi lá e ajudou o hebreu. Por causa disso acabou tirando a vida do egípcio. Não era esse o plano dele, mas aconteceu. Ele então se viu obrigado a fugir. Fugiu, foi para bem longe. Muitas vezes não é que nós fugimos, muitas vezes Deus nos separa. Deus nos leva muitas vezes para bem longe, para que nós venhamos ter um tempo com Deus, para que nós venhamos ter um encontro com Deus. Moisés saiu do Egito, foi para Midian. Lá ele conheceu Jetro, que era um sacerdote, um homem que conhecia Deus, que ensinou sobre Deus para ele. Moisés começou a apacentar a ovelha, foi para um monte e teve um encontro com Deus. Então está vendo, muitas vezes o que Deus quer é que nós viemos nos separar. Nós viemos nos separar, sair. Olha, os lugares onde você tem estado hoje, abre mão de estar ali um pouquinho. Se separa um pouco para Deus. Faz como Moisés, sai do Egito. Sai do Egito. Hoje, como salvos, quando falamos em Egito, o Egito representa para nós o quê? A vida passada, a vida do pecado, não é isso? Quando vivíamos como escravos do pecado. Para nós que somos crentes hoje, quando falamos em Egito, para nós representa justamente isso. Quando estávamos escravos do pecado, esse era o Egito. Então, olha, sai do Egito, sai do lugar do pecado, se separa. Faz como Moisés, vai lá para o deserto, vai para Midian. Moisés foi para o deserto. Quando se fala, ninguém quer saber de ir para o deserto. Porque deserto é o quê? É sequidão. Ah, deserto só tem areia, não tem água, não tem nada. Deserto é lugar de tristeza. Deserto representa a prova. Deserto representa a prova. Nós temos aqui na Bíblia, ó, o Moisés passou 40 anos no deserto. Depois, quando ele voltou para o Egito para levar o povo embora, passou mais 40 anos com o povo junto no deserto. Jesus subiu lá para ser tentado pelo diabo, passou 40 dias sendo tentado. Então, vendo que o número 40 representa deserto. Deserto representa o quê? Prova. Mas qual é o crente que não é abençoado sem ser provado? Qual é o crente que não vence se primeiro não passar pela prova? A prova é justamente o ensinamento. A prova é justamente o preparo.
Então, sai do Egito, vai para o deserto um pouquinho, vai para o lugar onde você vai ter um encontro com Deus, vai para o lugar onde você vai ter um tempo com Deus, onde você vai crescer na presença de Deus, onde Deus vai te ensinar, vai te preparar. Aí sim, você vai ir e voltar para o Egito, e lá no Egito haverão vidas para serem resgatadas. O Egito, o campo missionário, pode ser a tua casa. Moisés, ele voltou para a casa dele, porque ele nasceu no Egito, ele voltou para casa, e quando chegou em casa, mostrou os sinais de qual Deus havia lhe dado, e ali ele fez toda a diferença. Amém, meus amigos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, então. Vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje, na verdade, mas glória a Deus, né? Aleluia. Amém? Glória Eu queria parabenizar a irmã Juliana, chegou um pouquinho depois que eu dei parabéns para as mães. Glória a Deus. Também a mãe, parabéns pelo seu dia, tá? Que Deus possa estar te abençoando, dando graça e sabedoria. Bem, Glória a Deus. coloca de pé, vamos agradecer ao Senhor. Lembrando que terça-feira, a partir das 7h30 estaremos aqui. Quinta-feira começaremos uma campanha aí de 3 dias, uma carta para Deus. Pedir para que você escreva aí uma carta ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que você tiver de agradecer e fazendo ali o seu pedido. O milagre que você almeja da parte de Deus, você vai trazer na quinta-feira. Nós estaremos aqui 3 quintas-feiras, orando ao Senhor, apresentando essas cartas, e depois eu estarei levando ao monte. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo quanto temos vivido neste lugar. Em especial, Deus, pela vida dessas mulheres, ó Pai, a qual o Senhor agraciou a todas elas, ó Pai, dando a elas o privilégio de serem mães. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Que a graça, o amor do Senhor, ó Pai, esteja sobre a vida delas. Que o Senhor dê a elas, ó Deus, sabedoria. Que o Senhor dê a elas discernimento, ó Deus, para assim conduzirem, ensinarem, Pai, os teus filhos ao caminho que se deve andar. Deus, toma os teus filhos em tuas mãos, toma a tua igreja, derrama a tua graça, o teu amor e misericórdia sobre nós. Derrama, ó Deus, a tua unção, Pai, porque a tua palavra diz que a unção ela despedaça o jugo. Então que todo jugo seja quebrado, todo peso espiritual, tudo aquilo que não procede do Senhor, ó Deus, caia por terra. E assim sejamos nós todos, ó Pai, renovados. Sejamos todos nós, então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalecidos, ó Pai. E viemos, então, ó Deus, a cada dia crescermos em tua presença, firmando-nos, ó Pai, cada dia, Deus, nossos pés no teu evangelho. Pai, quebra as cadeias, quebra os grilhões, desfaça os laços, os embaraços, todas as ciladas do diabo, todas as setas, ó Deus, para não cair por terra. E que nós possamos, ó Pai, estar todos os dias em tua casa, possamos estar em tua presença, vivendo aquilo, ó Deus, que é o melhor do Senhor para as nossas vidas. Deus, ensina-nos, prepara-nos, ó Deus, envia-nos, ó Pai, ao campo missionário, para que outras vidas, ó Deus, tenham também o privilégio de serem salvas. Assim como o Senhor um dia levantou a vida desse homem chamado Moisés, dando a ele, ó Deus, sabedoria, instrução e sinais, ó Deus, para que outros cresçam. Assim, ó Pai, sejam sobre as nossas vidas também. Que sejamos nós, então, instrumentos em tuas mãos, ó Pai, para que vidas sejam salvas. Deus, nos leve em paz, nos dá uma noite tranquila, o sono do justo. Que essa semana que se inicia, Deus, seja uma semana vitoriosa, abençoada aos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, Deus. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tira suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas comunhões, consolações do Espírito Santo, esteja com todos nós, e nós dizemos: